Olá, pessoal, bom dia. Esse é o nosso segundo encontro de assessoramento da disciplina de Física 2, e hoje a gente vai fazer uma revisão da agenda 4, 5 e 6, tá? Então, a revisão vai ser dessas três agendas. Então, aqui nós vamos fazer uma breve revisão de cada agenda, para relembrar os tópicos, e na sequência a gente vai resolver alguns problemas. Já depois de cada agenda a gente já vai resolvendo esses problemas. A qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem, podem abrir o microfone, podem usar o chat, fiquem à vontade. Bom, na agenda 4, nós estudamos as ondas e vimos que essas ondas elas podem ser mecânicas, né, que elas necessitam de um meio para se propagar, ou podem ser eletromagnéticas. Nesse caso, essas ondas eletromagnéticas, elas não precisam um meio para se propagar, tá? Também se propagam nos meios que nós temos, mas não é necessário explicitamente um meio para que se propaguem. Com relação a formas de propagação, essas ondas elas podem se propagar de uma maneira transversal, onde a propagação é perpendicular ao movimento, e longitudinal, onde a direção da propagação tem o mesmo sentido do movimento. A questão da energia de propagação, elas podem ser unidimensional, bidimensional e tridimensional. Tá? Quando a gente descreve uma onda e uma corda, além do movimento de um elemento dessa corda, a gente precisa de uma função que forneça uma onda, é uma função y de x de t, que forneça a posição transversal de um ponto dessa onda em relação à coordenada x e em relação ao tempo. Tá? Então, esse y aqui é o deslocamento transversal de um elemento da corda, e h é uma função do tempo e da posição x. E x é a posição do elemento de corda dessa onda. Então, nós temos que y de x de t é igual a ym, seno de kx, mais ou menos ômega t. Onde esse ym é o que nós chamamos de amplitude da onda, o k é o número de onda, o x, como mencionado, é a coordenada, x, o ômega é a frequência angular dessa onda e o t é o tempo. Ainda nós temos algumas definições para as ondas. Nós temos o chamado comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância mínima em que o ciclo de onda se repete. Nós temos o período. O período é o intervalo de tempo necessário para que um elemento, né, de um ponto da onda percorra um ciclo completo. Então, quando nós temos um ciclo sendo formado, nós temos um período, que é o tempo necessário para formar esse ciclo. Nós temos a frequência angular, que mede a velocidade de rotação dessa onda em radianos por segundo. Nós temos a frequência, que está relacionada ao número de ondas por um certo período de tempo. Nós temos o número de onda, que é aquela letra K que a gente viu ali na equação, que relaciona o comprimento de onda, ele está relacionado com o comprimento de onda, melhor dizendo, e ele é definido como o número de comprimentos de onda por unidade de distância. Então, são quantos comprimentos de onda eu tenho em um metro, por exemplo. A amplitude, ela representa o módulo do deslocamento máximo sofrido pelos elementos a partir da posição de equilíbrio quando a onda passa por eles. Temos também a fase. Quando a onda passa por um elemento da corda, em uma posição x, a fase ela vai variar linearmente com o tempo. Isso quer dizer que o seno também vai variar, e o seno ele vai oscilar entre mais 1 e menos 1. Ainda de acordo com o princípio da sobreposição, quando duas ou mais ondas se sobrepõem, a onda resultante ela é igual à soma algébrica das ondas individuais. Então aqui, ó, eu tenho uma onda 1 e uma onda 2. Quando elas se sobrepõem, a onda resultante vai ser a soma algébrica dessas duas ondas. Então, esse y de x de t é a onda resultante. A velocidade de propagação de uma onda numa corda, ela pode ser determinada por essa relação aqui, ó, v
que é a velocidade de propagação da onda na corda, igual a raiz quadrada de t sobre 1000. O que é esse t? Esse t é a tensão na corda. E esse μ é o que a gente chama de densidade linear da corda. Então, μ vai ser a massa da corda dividido pelo comprimento dela. A velocidade ainda pode ser descrita em termos da velocidade angular e do número de onda. Então, essa velocidade, ela pode ainda ser escrita como sendo ômega sobre k ou distância por tempo. Comprimento de onda pelo período. Porque quando eu tenho um comprimento de onda, resultantemente eu tenho um período sendo formado ali. E lembrando que período é igual a 1 sobre a frequência, ou a frequência também é 1 sobre o período, essa velocidade ainda pode ser descrita como sendo lambda f. Então, comprimento de onda vezes a frequência. Nós temos os harmônicos. Quando a gente tem uma corda fixa nas duas extremidades, a frequência ela é igual a NV sobre 2L, onde N é o número de harmônicos, o V é a velocidade de propagação da onda na corda, e esse L é o comprimento da corda. Então, esse N ele pode ser 1, 2, 3, 4, ou seja, números inteiros. E quando a gente tem a corda livre em uma extremidade, a frequência é NV sobre 4L. E agora, esse N ele só pode ser números ímpares, 1, 3, 5. Ainda analisamos as oscilações amortecidas e forçadas. Tá? Então, em sistemas reais, além da força restauradora, nós temos forças resistivas presentes. Então, nessas condições, a gente diz que o oscilador harmônico é amortecido, que, em outras palavras, significa que o caso é o caso em que a energia não é conservada. A energia vai sendo dissipada em cada oscilação que está sendo completa. Então, aqui a gente já tem um exemplo para nós resolvermos. Esse exemplo diz assim: uma onda transversal senoidal se propaga em uma corda no sentido negativo de um eixo X. Então, ela está vindo para cá, para a nossa esquerda. A figura mostra um gráfico do deslocamento em função da posição no instante t igual a 0. A escala do eixo y é definida por ys, então essa escala aqui, ó, igual a 4 centímetros. Então, aqui nós temos 4 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, como temos 4 intervalos, cada intervalo desse equivale a 1 centímetro. A tensão da corda é 3,6 newtons. E a massa específica linear, que é aquele μ que nós comentamos ali na equação, é 25 gramas por metro. Então, nós queremos determinar, na letra A, a amplitude da onda, na letra B, o comprimento de onda, na letra C, a velocidade dessa onda, e na letra D, o período da onda. Ainda seguimos, temos o seguinte. Letra E, determine a velocidade transversal máxima de uma partícula da corda, se a onda é da forma y igual a ym seno de Caxias mais ou menos ômega t mais φ. Determine ainda, letra F, o número de onda, letra G, a frequência angular, letra H, a fase inicial, né, que é aquele φ ali, e I, o sinal que precede ômega. Então, nós vamos resolver esse exemplo. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós queremos determinar aqui é a amplitude dessa onda. A amplitude, ela representa o valor máximo em y que essa onda pode alcançar. Então, o nosso y máximo está aqui, ó. A nossa onda pode chegar só nesse ponto aqui. Então, isso daqui é o nosso ym, amplitude. Nesse caso aqui, cada risquinho desse corresponde a 1 centímetro, como nós vimos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. E a amplitude, portanto,
apenas observando o gráfico, é igual a 5 centímetros, tá? Apenas isso, apenas observando o nosso gráfico ali. Na letra B, nós queremos o comprimento de onda. O comprimento de onda, ele vai ser medido aqui no eixo X e ele vai representar quando termina um ciclo da onda e começa outro. Então, se nós considerarmos o início da onda aqui, ó, nesse ponto, ela vai começar a repetir novamente a onda nesse ponto aqui. Então, esse pedaço aqui, ele vai representar o nosso comprimento de onda. Então, esse é o nosso lambda. Se nós observarmos na figura, o lambda, ele é igual a 40 centímetros. Esse é o comprimento de onda. Na letra C, nós queremos determinar a velocidade da onda. Nós conhecemos a tensão aplicada na corda e a massa específica, então nós podemos usar essa equação aqui, ó. A velocidade vai ser igual a raiz quadrada da tensão sobre a massa específica linear, dessa forma. Então, vamos apenas substituir os valores. A tensão, 3,6 newtons. E a massa específica linear é 25 gramas por metro. Nós devemos utilizar em unidades do SI. Então, nós vamos lembrar que 1 grama ele é igual a 10 na menos 3 quilogramas. Porque 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, a gente vai ter que multiplicar aquele número ali por 10 na menos 3. Então, a gente vai ter 25 vezes 10 na menos 3 quilogramas por metro. E agora a gente consegue calcular aqui quanto que dá isso. Então, 3,6 dividido por 25 10 a menos 3, raiz quadrada disso vai dar 12 metros por segundo. Dessa forma. Na letra D, nós queremos o período dessa onda. Agora, o período, nós podemos calcular usando essa equação aqui, ó, V igual a lambda sobre o período. Ou seja, o período vai ser igual a lambda sobre V. Lambda, nós temos aqui, vamos passar isso para metros, então vamos converter, né? Vamos dividir por 100. Isso daqui vai dar 0,40 metros. E a velocidade nós acabamos de calcular aqui, 12 metros por segundo. Então, 0,40 dividido por 12 vai dar um período de 0,033 segundos. Esse é o período. Agora, letra E. Pede para determinar a velocidade transversal máxima. Então, nós temos o seguinte. Y igual a YM seno de Kx mais ou menos ômega t mais c. A nossa onda ela tem esse formato aqui.
Nós vamos lembrar que a velocidade, que eu vou chamar de u, só para não confundir com essa velocidade aqui, ela é igual à derivada da posição no tempo, dy dt. Então, eu vou derivar essa função em relação ao tempo. Quando eu derivar ela em relação ao tempo, eu vou ter a velocidade. Então, aqui ym, repete. Quando eu derivar esse argumento aqui em relação ao tempo, eu vou ter apenas o ômega, então mais ou menos do ômega aqui, o ômega, e quando eu derivar o seno, eu tenho cosseno. Aqui. A velocidade transversal máxima, ela vai acontecer quando o termo oscilatório tem o valor máximo, ou seja, quando o cosseno tiver o valor máximo, ou seja, quando ele for igual a 1. Então, quando ele for igual a 1, a nossa velocidade transversal máxima vai ser igual a ym ômega. Agora, esse ym nós temos. O ômega nós não temos. Só que o ômega, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Ômega igual a 2π sobre o período. Então, nós só vamos substituir essa relação aqui. Então, vou ter ym 2π sobre o período. A amplitude, 5 centímetros, vou passar para metros, né? Então, converter para metros, então vou dividir por 100. Vai ficar 0,050 vezes 2π dividido pelo período que nós calculamos aqui. 0,033 segundos. E agora a gente só vai resolver isso daqui na nossa calculadora rapidinho. 0,050 vezes 2π dividido por 0,033. Vai dar uma velocidade máxima de 9,5 metros por segundo. Na letra F, pede para calcular o número de onda. O número de onda ele é igual a 2π sobre lambda. Então, 2π. O lambda nós calculamos, identificamos no gráfico, que ele é 0,40 metros. E agora a gente calcula aqui, 2π dividido por 0,40, que vai dar 15,7 metro na menos 1. Essa é a unidade do nosso número de onda. Na letra G, nós queremos o ômega. Nós vamos usar essa equação aqui, ó. A frequência angular é igual a 2π sobre o período. O período nós já temos. Ômega 2π sobre o período. O período 0,033 segundos. E nós vamos achar aqui quanto vale o nosso ômega. 190 radianos por segundo. Dessa forma.
Na letra H, nós queremos essa fase inicial aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos usar as chamadas condições iniciais. Nós temos essa função aqui, y, o ym, seno de kx mais ou menos ômega t mais φ. O problema disso para a gente que isso daqui, essa figura, vale para t igual a zero. Então, eu vou olhar aqui, ó, t igual a zero e x igual a zero. Quando fizer t igual a zero e x igual a zero, esse termo vai embora. Em x igual a zero e t igual a zero, meu y é igual ao ys, que é 4 centímetros. A amplitude continua sendo 5 centímetros, e aqui fica apenas seno de φ. Então, vou fazer 4 dividido por 5, e vou fazer o arco seno disso, que vai dar 53,1 graus. Tá? Não precisa passar para radianos, pode deixar assim. E por fim, na letra I, nós queremos o sinal que precede o ômega. Quando a onda se desloca no sentido negativo do eixo x, o ômega é positivo. Quando ela se desloca no sentido positivo do eixo x, o ômega é negativo. Aqui o nosso problema diz que a onda está se deslocando no sentido negativo do eixo x. Então, esse nosso ômega, ele vai ser positivo. Certo? Então, vamos lá. Esse foi o nosso primeiro exemplo sobre ondas. O segundo exemplo diz assim, ó. Quais são, letra A menor frequência, e letra B, a segunda menor frequência, mais baixa, e C, a terceira menor frequência das ondas estacionárias em um fio com 10 metros de comprimento, 10 gramas, 100 gramas de massa e uma tensão de 250 newtons. Então, esse nosso fio aqui está preso nas duas extremidades. Então, nossa frequência, ela vai ser calculada por essa equação aqui, ó. NV sobre 2L. Então, na letra A, o N vale 1, na letra B, o N vale 2, e na letra C, o N vale 3. Esse L é o comprimento do fio que nós temos, e nós precisamos ver esse V. Esse V aqui, ele vai ser igual a raiz quadrada da tensão sobre a densidade linear. E a densidade linear, por sua vez, vai ser a massa dividido pelo comprimento. Então, nós vamos substituir tudo nessa equação aqui, e para depois apenas fazer as substituições. Então, vamos lá. Primeiro, N sobre 2L vezes V. O V é dado por essa equação. T sobre μ. O μ, por sua vez, é dado por essa outra equação. M sobre L. E agora nós vamos substituir o que nós queremos aqui. Na letra a menor frequência vai ser dada para N igual a 1. Então, vamos só substituir os valores agora. Vou chamar de F1. Também, o N igual a 1 também é chamado de frequência fundamental. Então, 2, aqui 1 sobre 2L. O comprimento do fio é 10 metros. A tensão a que o fio está submetido é 250 newtons.
A massa é 100 gramas, devemos passar para quilogramas, então vai ficar 0,100 dividido pelo comprimento, que é 10 metros. Vamos apenas agora resolver aqui. Essa raiz quadrada aqui, eu já vou salvar ali, porque ela vai se repetir para todos os termos, tá? Essa raiz aqui, deixa eu até ver outra cor, ela vai ser igual, resultado desse cálculo, 158,1. Então, vai ser isso dividido por 20. Então, a primeira frequência que nós temos é 7,9 Hz. Essa é a nossa frequência. A segunda menor frequência, ela é dada para n igual a 2. Então, eu vou ter 2 do n, dividido por 2 vezes 10 metros, vezes 158,1. Aqui. Esse 2 vai embora com esse, então a gente vai ter 158,1 dividido por 10, né, que vai dar 15,8. Essa é a segunda menor frequência. E a terceira menor frequência que o problema pede, o nosso n vale 3. Então, nós vamos ter 3 dividido por 2 vezes 10 vezes 158,1. E ela vai ser igual a 23,7 Hz. Então, esse n igual a 1, a gente também chama ele de frequência fundamental. Tá? O n igual a 2, a gente chama de segundo harmônico, n igual a 3, terceiro harmônico, e assim por diante. Então, na parte de ondas da agenda 4, seria basicamente isso. Vamos ver agora a nossa agenda 5. Na agenda 5, nós estudamos ainda um outro tipo de onda mecânica, né? Só que a gente estudou as ondas sonoras. Bom, as ondas sonoras, a amplitude de deslocamento delas, nós representamos pela letra S, e é dado por uma equação muito parecida com aquela equação para as ondas numa corda. Só que a gente troca lá nosso Y por S, e ao invés de utilizar a função seno, a gente utiliza a função cosseno. Então a gente tem o seguinte, o deslocamento longitudinal da onda sonora vai ser igual à amplitude da onda sonora, SM, vezes cosseno de Kx, mais ou menos ômega t.
O K continua sendo o número de onda, o X continua sendo a coordenada no eixo X, o ômega, a frequência angular, e o T é o tempo. As ondas sonoras são ondas de pressão. Então, aqui nós temos uma equação que nos dá amplitude de pressão. Então, aqui é uma variação de pressão, né? Aqui, delta PM é a amplitude de pressão dessa onda. Utilizamos a função seno, então a gente vai ter aqui Km mais ou menos ômega t. O M faz o mesmo papel do nosso X aqui. A velocidade de propagação de uma onda sonora, ela vai depender basicamente de dois valores. E esses valores dependem do meio onde essa onda está se propagando. Esse B é o que a gente chama de módulo de elasticidade volumétrico, e esse ρ é a massa específica, que é a mesma massa específica que a gente estudou lá na Agenda 1. Tá? As propriedades do som, das ondas sonoras. Né? Então, nós temos as chamadas fontes sonoras. Uma fonte sonora é qualquer corpo capaz de emitir uma onda sonora, ou seja, fazer o ar oscilar com frequência, com ondas de frequência e amplitude detectáveis pelos nossos ouvidos. A intensidade. A intensidade também é conhecida como volume acústico. É a energia que é transferida pela onda sonora por unidade de tempo, através da unidade de superfície perpendicular à direção de propagação. A intensidade auditiva. Ela está relacionada à sensação sonora que é detectada pelo ouvido humano. Um som fraco, ele tem uma amplitude pequena. Um som forte, ele tem uma grande amplitude. Então, a gente pode dizer que a amplitude é uma característica da onda e a intensidade é uma característica do som. Nós também vimos as chamadas ondas estacionárias em tubos. A frequência, como a gente viu ali para as ondas, ela pode ser escrita como sendo V sobre lambda. Quando nós temos tubos abertos, nós temos NV sobre 4L. Tubo fechado, NV sobre 2L. Notem que, para essa primeira equação aqui, nós temos apenas N's ímpares, e para a segunda equação, nós temos todos os N's possíveis, desde que sejam inteiros. Analisamos também o chamado efeito Doppler. Esse efeito, ele é um fenômeno físico que é observado nas ondas quando são emitidas ou refletidas por um objeto que está em relação ao em movimento em relação ao observador. Então, a frequência resultante, né, que é a frequência medida pelo efeito Doppler, vai ser igual a F vezes V mais ou menos VD dividido por V mais ou menos F. O que é o V? Esse V é a velocidade do som. Esse VD é a velocidade do detector, ou seja, quem está detectando a onda, e esse VF é a velocidade da fonte. Esses sinais de mais ou menos, a gente sempre precisa analisar se a gente vai usar mais ou menos, dependendo do problema que a gente está trabalhando. Então, no exemplo 3, nós temos o seguinte. Uma corda de violino com 15 centímetros de comprimento e as duas extremidades fixas oscila no modo n igual a 1. A velocidade das ondas na corda é 250 metros por segundo e a velocidade do som no ar é 348 metros por segundo. Quais são, letra A, a frequência, e letra B, o comprimento de onda da onda sonora emitida? Então, o que vai acontecer? Essa corda de violino, ela vai vibrar o ar que está em torno dela, vai entrar em ressonância o ar com essa corda, e nós vamos ter uma onda sonora sendo emitida. Então, a frequência da onda sonora vai ser justamente a frequência de vibração da corda desse violino.
Então, se nós calcularmos a frequência de vibração da corda do violino, nós calculamos a frequência dessa onda sonora. Então, para o violino, nós temos o seguinte: F igual a NV sobre 2L. O nosso N é igual a 1, o V é a velocidade de propagação da onda na corda do violino, que é 250 metros por segundo, e o comprimento da corda desse violino é 15 centímetros, ou seja, 0,15 metros. Então, a gente calcula essa frequência e a gente já tem a frequência dessa onda sonora. Então, aqui nós vamos ter uma frequência de 833 Hz. Essa é a frequência de vibração da onda sonora, que é a mesma de vibração da corda do violino. Na letra B, nós queremos o comprimento de onda da onda sonora. Então, a gente vai escrever assim, ó. Nós sabemos que V igual a lambda F. Ou seja, F é igual a V sobre lambda. Só que aqui nós vamos utilizar agora... Opa, deixa eu só isolar o lambda. Nós queremos o lambda. Lambda é V sobre F. Agora nós vamos utilizar a velocidade do som aqui. Então nós vamos ter 348 metros por segundo, dividido por 833 Hz. Então, 348 dividido por 833, que vai dar 0,418 metros. E assim calculamos o comprimento de onda dessa onda sonora. Esse quarto exemplo é um exemplo sobre efeito Doppler, justamente para a gente analisar a questão do sinal naquela equação. Então vamos lá. Nesse exemplo, nós temos o seguinte. Na figura, um submarino francês e um submarino americano se movem um em direção ao outro durante manobras em águas paradas no Oceano Atlântico Norte. O submarino francês se move com velocidade VF de 50 km por hora e o submarino americano com velocidade VA de 70 km por hora. O submarino francês envia um sinal de sonar, onda sonora na água, de 1 kHz, 1 vezes 10 a 3 Hz. As ondas de sonar se propagam a 5.470 km por hora. Na letra A, pede qual é a frequência do sinal detectado pelo submarino americano. Na letra B, qual é a frequência do eco do submarino americano detectado pelo submarino francês. Então, nós vamos ter esse submarino francês emitindo uma onda sonora. Essa onda sonora bate no submarino americano e volta para o francês. Na letra A, nós queremos saber qual é a frequência que esse submarino americano vai receber. Então, na letra A, o submarino francês vai ser a fonte e o submarino americano vai ser o detector. Então, nós temos a seguinte relação. FR, que é a frequência detectada do efeito Doppler, vai ser o F, frequência emitida, V, mais ou menos VD,
dividido por V, mais ou menos VF. Olha só, o submarino francês vai ser a nossa fonte, vai estar vindo para cá. A onda sonora, ela vai estar vindo para cá. Então, o som está vindo para cá. E o nosso submarino americano está vindo para a esquerda, ele vai ser o detector. Então, a gente faz o seguinte, a gente sempre analisa a direção do vetor velocidade da onda sonora e o vetor da velocidade do detector e da fonte, para saber se a gente utiliza mais ou menos. Vamos ver aqui. Ó. O detector está se movimentando para a esquerda e a onda sonora está chegando nele pela direita. Então, como os dois vetores são um para cada lado, aqui na equação nós vamos usar mais. Dessa forma. Agora, da fonte. A fonte está indo para a direita e a onda sonora também. Então, como os dois estão indo na mesma direção, a gente vai usar menos aqui. E daí nós determinamos os sinais. Então, é sempre bom desenhar, fazer um esquema para saber exatamente qual sinal utilizar. Então, a frequência emitida é 1,00 vezes 10 na 3 Hz. A velocidade do som na água ali, que nós temos é 5.470 km por hora. A do detector, que é o submarino americano, é igual a 70 km por hora. Dividido isso por 5.470 km por hora. E a da fonte, que é o submarino francês, a velocidade é 50 km por hora. E agora a gente calcula esse nosso FR. Então, nós vamos ter aqui 1.022 Hz. Ou 1,022 vezes 10 na 3 Hz. Agora, na letra B inverte. Na letra B, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Agora, na letra B, o submarino americano vai ser a fonte e o submarino francês vai ser o detector. E a onda sonora, agora, ela vem para cá, ó. O nosso V. Então, vamos usar a mesma equação aí de cima, mas vamos analisar o sinal novamente. Eu vou chamar de FR igual a FV mais ou menos VD sobre V mais ou menos VF. Vamos lá, o detector, novamente, ó. O detector agora se movimenta para a direita e a onda sonora para a esquerda. Então, como os dois são sentidos contrários, eu vou somar novamente. E para a fonte, eu vou ter a velocidade da fonte para a esquerda e a velocidade da onda sonora também para a esquerda. Então, eu vou usar o menos. Só que agora essa frequência é a frequência que foi refletida, que é essa que a gente calculou na letra A. Então, eu vou ter 1.022 vezes 10 na 3, vezes 5.470 km por hora. A velocidade do detector agora é a velocidade submarino francês, que é 50 km por hora.
E agora a velocidade da fonte é a velocidade submarino americano, que é 70 km por hora. Então, nós vamos ter aqui, só um pouquinho. Nós vamos ter aqui 1,044 vezes 10 na 3 Hz. Tá. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estuda o efeito Doppler é justamente na determinação desses sinais. Eles são muito importantes para que a gente calcule corretamente essas frequências que são detectadas pela fonte. Tá? Bom, então isso é o que a gente viu nas agendas relacionadas a ondas. Vamos continuar nossa revisão aqui. A agenda 6, que inicia na próxima segunda-feira, ela está relacionada, a gente vai começar a trabalhar com a parte de calorimetria, para depois trabalhar com a parte de termodinâmica. Tá? Então, na agenda 6, nós definimos o que é temperatura, calor e escalas termométricas. A temperatura, a gente pode definir ela como sendo uma propriedade física que vai indicar o quanto um objeto é quente ou frio em relação a um outro objeto tomado como padrão. Já o calor, ele é definido como energia em trânsito, ou seja, a energia que é transferida de um sistema para outro devido a essa diferença de temperatura. Nós podemos medir a temperatura de um corpo através dos efeitos da temperatura sobre um sistema, ou seja, a variação de temperatura será obtida pela variação de volume do corpo. Esse é o que nós chamamos de princípio fundamental de funcionamento de um termômetro. Tá? Então, aqui, nós temos 3 escalas termométricas que são as escalas mais utilizadas. A primeira, a escala Kelvin, que também é conhecida como escala absoluta, que é a escala do Sistema Internacional de Unidades, ela utiliza a temperatura de 273 Kelvin para o ponto de congelamento da água, ou seja, o ponto de fusão da água, e a temperatura de 373 Kelvin, desculpe, para o ponto de ebulição da água, ou seja, a temperatura em que a água começa a ferver. A escala Celsius utiliza a temperatura de 0 Celsius para o ponto de congelamento da água e de 100 graus Celsius para o ponto de ebulição da água, ponto de vapor. Já a escala Fahrenheit utiliza 32 graus Fahrenheit para o ponto de congelamento da água e 212 graus Fahrenheit para o ponto de ebulição da água, o ponto de vapor da água. As equações de transformação ou de conversão. Para convertermos de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, nós utilizamos essa equação aqui. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273,15 graus. Com o T em Kelvin, então o TC é a temperatura em Celsius e o T é a temperatura em Kelvin. Quando nós queremos converter de Fahrenheit para Celsius ou de Celsius para Fahrenheit, a gente utiliza essa equação aqui, ó. TF, igual a 9 quintos de TC mais 32. A primeira lei, a lei zero da termodinâmica, diz o seguinte, ela está relacionada ao equilíbrio térmico. Tá? Se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, A e B estarão em equilíbrio térmico entre si. Esse também é o princípio de funcionamento dos termômetros. Ainda nessa agenda, nós estudamos a dilatação térmica
Na dilatação térmica, nós vemos que os corpos eles variam de tamanho quando a temperatura varia. Essa variação ela pode ser linear, superficial e volumétrica. Linear é quando acontece em uma dimensão, superficial em 2 dimensões e volumétrica em 3 dimensões. Então aqui a variação linear, que a gente chama de ΔL, vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa. Esse alfa é o que a gente chama de coeficiente de dilatação linear, que vai depender de material para material, e o ΔT é a variação de temperatura. Para a variação superficial, né, para a variação de área, nós temos a área inicial vezes beta vezes ΔT. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial, que ele é 2 vezes o alfa. E o volumétrico, a variação de volume, o ΔV, vai ser igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Esse gama, ele é 3 vezes o alfa, e ele é conhecido como coeficiente de dilatação volumétrica. Ainda, nessa agenda, definimos a chamada capacidade térmica e calor específico. A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de um corpo de massa M. Ela é dada por essa equação aqui, ó. ΔQ, que é a quantidade de calor que um corpo deve receber para mudar a temperatura, é igual a massa do corpo vezes o calor específico vezes ΔT, onde esse ΔT vai ser a variação de temperatura sofrida pelo corpo justamente devido ao recebimento dessa energia ΔQ. O calor específico ela é uma medida da sensibilidade térmica da substância, ou seja, também vai variar de substância para substância. A capacidade térmica, nós definimos ela como sendo a massa do corpo vezes o calor específico desse corpo. A unidade de capacidade térmica ou capacidade calorífica é Joule por Kelvin ou Joule por grau Celsius. Já o calor específico, por outro lado, ele é dado por Joule por quilograma Kelvin. Contudo, muitas vezes, o corpo ele sofre variação de estado físico quando ele recebe calor. Não muda a temperatura, mas ele recebe calor. Quando nós temos isso, nós temos o chamado calor de transformação, que também é conhecido como calor latente. O calor latente, ou calor de transformação, é dado por essa relação aqui, ó, que é igual a M vezes L, onde esse L é o calor latente de vaporização ou de fusão, e o M é a massa do corpo. Com relação à condução de calor, nós temos 3 meios de condução de calor, de propagação de calor, melhor dizendo. A condução de calor é a taxa com qual a energia é conduzida através de uma placa, cujas 2 faces são mantidas em temperaturas TQ e TF, onde o TQ é a maior temperatura e o TF é a menor temperatura, e é dada por essa relação aqui, ó. Variação de calor, né, é igual a K menos K a delta dt dx, onde esse K a gente chama de condutividade térmica. A convecção é a transferência de energia associada ao movimento de um fluido. A condução, ela funciona muito bem nos sólidos. A convecção, ela funciona muito bem nos fluidos. E depois nós temos também a radiação. A radiação é a transferência de energia através de ondas eletromagnéticas. Tá? A equação para transferência de energia por uma onda eletromagnética é dada por essa relação aqui, onde esse T é a temperatura, e esse epsilon é o que a gente chama de emissividade da superfície. E essa letra grega aqui, nós chamamos de constante de Stefan Boltzmann. Agora a gente vai resolver aqui alguns exemplos que vão nortear vocês na resolução dessa agenda. Então, esse exemplo 5 diz o seguinte: em uma escala linear de temperatura X, a água evapora
a menos 53,5 graus X e congela a menos 170 graus X. Aí diz o seguinte: quanto vale a temperatura de 340 Kelvin na escala X? O problema ainda pede o seguinte: aproxime o ponto de ebulição da água para 373 Kelvin. Então vamos lá, vamos resolver esse exemplo. O que nós vamos fazer aqui é o que nós chamamos de interpolação. Então, nós vamos esboçar aqui as duas escalas. Aqui eu vou colocar a escala X. E aqui eu vou colocar a escala Kelvin. Então, aqui, escala X e a escala Kelvin. São as duas escalas que nós vamos trabalhar. Vamos anotar nessas escalas o ponto de fusão e ebulição da água. Para a escala Kelvin, o ponto de congelamento da água é 273 Kelvin. E o ponto de ebulição, 373 Kelvin. Agora, para a nossa escala linear, na nossa escala linear X, a água evapora a menos 53,5 graus X. Então, aqui, ó, menos 53,5 graus X. E ela congela a menos 170 graus X. Então, nós queremos saber quando a nossa temperatura T for igual a 340 Kelvin, quanto que vai ser a leitura na escala Tx. Então, nós vamos fazer aqui uma interpolação. O que significa isso? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse pedaço aqui da nossa escala e vamos dividir por esse pedaço aqui. Então, esse pedaço aqui vai ser Tx menos 170. E esse pedaço aqui vai ser menos 53,5 menos 170. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa na escala Kelvin. Então, eu vou pegar esse pedaço aqui e vou dividir por esse pedaço aqui. Então, vou ter 340 menos 273 dividido por 373 menos 273. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Então, aqui, ó, esse menos com esse menos vai ficar mais. E aqui embaixo, eu vou ter menos 53,5 mais 170. Porque esse menos com esse menos vai ficar mais. Então, eu vou ter 116,5. E aqui do outro lado eu vou ter 340 menos 273, que vai dar 67. Dividido
por 373 menos 273, que é igual a 100. E agora a gente só vai isolar quanto que vale o nosso TX aqui. Então, eu vou fazer 67 dividido por 100. Esse 116,5 vai passar multiplicando. E esse 170 vai passar para o outro lado diminuindo. Então, eu vou ter aqui menos 91,9 graus X. Então, essa vai ser a temperatura correspondente na escala X. O segundo exemplo é um exemplo que trabalha dessa agenda, o segundo exemplo é essa agenda, né, mas o 6 da nossa resolução, ele é um problema que trabalha justamente com a parte de dilatação térmica. E ele diz o seguinte: uma barra de aço de 3 centímetros de diâmetro a 25 graus Celsius, essa barra de aço de 3 centímetros de diâmetro, ela está a 25 graus Celsius. Nós temos um latão, um anel de latão, que tem um diâmetro interno de 2,992, quando a temperatura também é igual a 25 graus Celsius. Aí diz o seguinte: se os dois objetos são mantidos em equilíbrio térmico, ou seja, atingem a mesma temperatura, a que temperatura a barra se ajusta perfeitamente ao furo? Esse daqui é um problema que leva as pessoas a cometerem um erro, que vão escrever que a variação do diâmetro vai ter que ser igual para os dois. Mas se a variação do diâmetro for igual para os dois, eles não vão se encaixar perfeitamente. Então, a gente tem que escrever que o diâmetro final vai ter que ser igual para os dois. Então, a gente vai escrever assim, ó. Diâmetro final da barra tem que ser igual ao diâmetro final do anel. O diâmetro, ele vai variar linearmente com a temperatura. Então, a gente pode escrever assim, ó. Comprimento final de uma barra é o comprimento inicial, mais aquele ΔL que a gente viu no slide. Ou seja, ΔL, L0 alfa, ΔT. Como o diâmetro ele varia linearmente, eu posso escrever que o diâmetro final é igual ao diâmetro inicial mais o diâmetro inicial vezes alfa vezes ΔT. Então, para a barra, nós vamos ser assim, ó. Diâmetro final da barra vai ser igual ao diâmetro inicial da barra mais diâmetro inicial da barra deixa eu só usar a mesma notação, vezes o alfa da barra, nesse caso do aço, vezes ΔT. Para o anel, nós vamos escrever diâmetro inicial do anel mais diâmetro inicial do anel vezes o alfa do anel vezes ΔT. E agora a gente vai igualar, vai substituir essas duas equações aqui, ó. Então, vou ter diâmetro inicial da barra, vou escrever isso para cá, mais diâmetro inicial da barra, vezes alfa da barra, vezes temperatura final, que eu não sei, da barra, menos a temperatura inicial da barra. E para o anel eu vou ter diâmetro inicial
do anel, mais diâmetro inicial do anel, vezes alfa do anel, vezes temperatura final do anel, menos a temperatura inicial do anel. O que nós queremos calcular é esse T aqui. Tá? Então, vamos substituir o que nós conhecemos. O diâmetro inicial da barra é 3 centímetros. Então, vamos colocar aqui. 3 centímetros aqui também. O alfa da barra é o alfa do aço. O alfa do aço ele é igual a 11 vezes 10 na menos 6. Isso é um valor tabelado. Então, 11 vezes 10 na menos 6. O T é o que nós queremos. A temperatura inicial da barra é 25 graus Celsius. Agora, para o anel. O anel, o diâmetro interno dele é 2,992. O alfa do anel é o alfa do latão, coeficiente de dilatação linear do latão. Para o latão, o coeficiente de dilatação linear dele é 19 vezes 10 a menos 6. Temperatura final que nós queremos, menos a inicial, que é 25 graus Celsius. E agora a gente vai dar uma ajeitadinha aqui. Deixa esse 3 aqui por enquanto. E vamos multiplicar aqui e vamos usar a propriedade distributiva dentro desse parênteses. Então, eu vou ter 3 vezes 11 vezes 10 a menos 6, vezes t, ou seja, vai dar 3,3 vezes 10 a menos 6, t, vezes 25, que vai dar 8,25 vezes 10 a menos 4t. Aqui do outro lado, vou repetir ainda esse 2,992 e vou multiplicar aqui, ó, 2,992 vezes 19, 10 a menos 6, vezes t, que vai dar 5,7 vezes 10 na menos 5t, vezes 25, negativo ali. Que vai dar 1,42 vezes 10 na menos 3. Aqui não tem esse t. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou deixar tudo que tem letra de um lado, tudo que tem T, e tudo que tem número do outro lado. Tá? Então, eu vou passar tudo que tem número para o lado esquerdo da igualdade. Então, ali tem aquele 3. Esse daqui continua. Esse daqui vai para o outro lado trocando o sinal. E esse daqui também vai para o outro lado trocando o sinal. E do outro lado eu vou deixar tudo que tem T. Então, vou deixar esse termo aqui, continua. E esse daqui passa para o outro lado trocando o sinal.
Vamos só conferir se tem todos os termos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos resolver o lado esquerdo da igualdade. 3 menos 8,25, 10 a menos 4, menos 2,992, mais 1,42, 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar 8,60 vezes 10 na menos 3. E do lado direito temos 5,7, 10 a menos 5, menos 3,3, 10 na menos 6. Que vai dar 5,37 vezes 10 na menos 5t. E agora a gente só isola o nosso t. 8,60, 10 a menos 3, dividido por 5,37, 10 a menos 5. Que vai dar aproximadamente 160 graus Celsius. Então, essa é a temperatura em que eles vão ter exatamente a mesma temperatura, mesmo diâmetro. O exemplo 7 é um exemplo agora que envolve troca de calor. Um exemplo bem típico que a gente estuda em Física 2. Diz o seguinte: uma garrafa térmica de 130 centímetros cúbicos de café a 80 graus Celsius. Um cubo de gelo de 12 gramas a temperatura de fusão, ou seja, 0 graus Celsius, é usado para esfriar o café. O problema pede o seguinte: de quantos graus o café esfria depois que todo o gelo derrete e o equilíbrio térmico é atingido? Trate o café como se fosse água pura e despreze as trocas de energia com o ambiente. Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é calcular qual é a massa de café que eu tenho ali. Então, lá da agenda 1, a gente viu o seguinte, ó, que a massa específica é igual a massa sobre o volume. Ou seja, massa é a massa específica vezes o volume. A massa específica da água é 998 quilogramas por metro cúbico. E o volume do café, nesse caso, é 130 centímetros cúbicos. Eu já vou usar aqui em metro cúbico. Então, vamos ver. Como que a gente transforma de centímetro cúbico para metro cúbico? Nós temos o seguinte, ó. 1 centímetro, ele tem 10 na menos 2 metros. Para ter 1 centímetro cúbico, eu vou elevar tudo ao cubo. Então, 1 ao cubo dá 1, centímetro cúbico ao cubo dá centímetro cúbico, e eu vou ter aqui, ó, 10 a menos 2 metros elevado ao cubo. Então, isso aqui vai dar 10 na menos 6 metros cúbicos. Então, isso daqui vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Metro cúbico vai embora com metro cúbico, e nós vamos ter aqui qual é a massa de café que a gente vai ter ali. Vezes 130, desculpe. Então, a gente vai ter aqui uma massa de café de 0,130 quilogramas. Agora vamos lá.
O que um perder de calor, o outro vai receber. Quem que vai estar perdendo calor? Quem vai estar perdendo calor é o café. E quem vai estar recebendo o calor é o gelo. Então, a gente vai escrever assim, ó, que a quantidade de calor que o café vai perder, mais a quantidade de calor que o gelo vai receber, tudo isso vai ter que ser igual a zero. Tá? Quando ganha calor, esse calor é positivo. Quando perde calor, é negativo. Então, como que um perde, o outro ganha, quando somar, vai dar igual a zero. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar separadamente, antes de substituir aqui. Para o café. O café, ele não vai ter mudança de fase, ele só vai ter mudança de temperatura. Então, eu vou escrever assim, ó. O calor do café vai ser igual à massa do café, vezes o calor específico do café, vezes a variação de temperatura para ele. E vamos substituir as coisas aqui. Massa do café a gente calculou aqui, 0,130 quilogramas. O calor específico do café vai ser o mesmo calor específico da água. Tá? Esses valores são tabelados. Para a água, o calor específico da água aqui vai ser 4.180 joule por quilograma Kelvin, ou joule por quilograma Celsius. Então, vamos substituir aqui. Vezes 4.180. A temperatura final é o que nós queremos calcular. E a temperatura inicial do café é aquela temperatura que é fornecida ali para a gente. A temperatura inicial do café é 80 graus Celsius. Então, agora a gente só vai multiplicar aqui. 0,130 vezes 4.180. Isso vai dar 543,4T. E vou multiplicar ali pelo 80 também. Menos 43.472. Então, isso daqui para o café. Para o gelo. O gelo, ele vai sofrer mudança de fase para derreter, então M vezes L, e vai sofrer variação de temperatura. Então, vou ter massa do gelo. Quando ele derreter, ele vai virar água. Então, vou ter calor específico da água vezes ΔT. Temperatura final menos temperatura inicial do gelo. Agora, vamos substituir o que nós conhecemos aqui. Massa do gelo é 12 gramas. Então, vou dividir por 1.000 para transformar para quilogramas, que vai dar 0,012. O calor de fusão da água, né, que é o do gelo, melhor dizendo, ele é igual a 333 vezes 10 a 3 joule por quilograma. Fez 10 a 3. Aqui, massa do gelo, virou água, mas ainda é a mesma massa. 0,012. Virou água, o calor específico da água, 4.180. Temperatura final, menos a temperatura inicial do gelo aqui, que é 0. Agora vamos ajeitar um pouquinho as coisas aqui. 0,012 vezes 333, 10 na 3. Aqui vai dar 3.996
E aqui nós vamos ter 0012 vezes 4.180. 50,16t. Dessa forma. Agora, o que nós vamos fazer é substituir essas duas relações aqui, ó, nessa primeira. Então, eu vou ter, para o café, 543,4t menos 43.472, mais do gelo, que é isso daqui. 3.996 mais 50,16t igual a zero. E agora a gente vai isolar o t aqui. E nós vamos chegar a uma temperatura de 66,5 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, a temperatura em que os corpos vão chegar. Só que o problema não pede isso, ele pede de quantos graus o café esfria. Então nós vamos calcular agora a variação de temperatura do café, o ΔT. Então eu vou ter 80 graus Celsius que ele tinha, menos 66,5 graus Celsius. Que vai ser igual a 13,5 graus Celsius. Tá? Então a gente tem que tomar um cuidado sempre na hora de definir as quantidades de calor envolvidas no problema. Tem que analisar se tem mudança de temperatura e se tem mudança de fase e de temperatura. Bom, pessoal, então essa daqui foi uma revisão da agenda 4 e da agenda 5, e já uma explicação da agenda 6, que é o que vocês vão estudar agora a partir da próxima segunda-feira. Tá? Bom, pessoal, comecem a fazer a agenda na segunda, façam com calma os exercícios, a tarefa, e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Tá legal? Pessoal, então um abraço e até mais.